Eu, sinceramente, nunca imaginei que eu fosse gravar um vídeo de análise de um filme da Barbie aqui no canal do YouTube. A vida traz muitas surpresas. O que nós, YouTubers, não fazemos por visualização, não é mesmo? Mas esse filme da Barbie não é exatamente um filme da Barbie, se é que você me entende. Também vou falar, é claro, de Oppenheimer, novo filme do Christopher Nolan, então fique comigo até o final do vídeo para minha análise completa do Barbenheimer. Bom, vamos começar com Christopher Nolan. Nolan é um diretor que me parece inseguro, às vezes, pois ele tem muita pretensão, mas transparece na forma que ele dirige uma certa inabilidade de lidar com essa pretensão toda, com esse material todo que ele se propôs a construir em um filme. Então, eu quero começar falando sobre o enredo, depois a gente vai para a direção e aí eu concluo. Bom, em termos de roteiro, esse filme é uma biopic, ele é uma história sobre o Robert J. Oppenheimer, que foi o físico teórico responsável pela criação da bomba atômica. Eu estava esperando que esse filme fosse ser mais uma grande reflexão existencial a respeito do peso dessa responsabilidade. Nesse sentido, ele até começa muito bem, com a referência a Prometeu, que foi o titã na mitologia grega que roubou o fogo de Zeus e deu para os homens, deu a capacidade de manipular o fogo, deu um poder, uma ferramenta muito perigosa e que contém também muito potencial. E ele foi depois punido por Zeus, eu não vou contar aqui a história inteira, assim como Oppenheimer vai ser punido. Então essa relação existe no filme, mas eu gostaria de vê-la mais presente. Não necessariamente trazendo a figura de Prometeu, mas com o próprio Oppenheimer. Me parece que o filme, na primeira meia hora, se trata mais sobre a bomba atômica e os seus perigos e os seus dilemas e a sua construção. Depois, me parece que vira um filme de tribunal disfarçado. Eu acho que a cena do interrogatório é uma cena muito longa e eu acho que existe um problema de estrutura nesse filme, pois é um filme confuso e arrastado. Parece que não há muito critério para a divisão da estrutura, mas para mascarar um filme arrastado, eles embaralharam os tempos, mudaram algumas cores, tem cena que é em preto e branco, tem cena que não é, e depois de um tempo você já não sabe mais o que é em preto e branco, e por que é em preto e branco, o que não é, e por que não é. Então fica um filme confuso, temporalmente e estruturalmente, que parece às vezes um grande primeiro corte embaralhado, sabe? Parece que o editor pegou e só embaralhou para passar como um filme do Christopher Nolan, que é um filme que esperam que seja aquele filme clever, aquele filme com truques para você ficar se questionando o que é real, o que é sonho, o que não é. Mas isso nesse filme está só nas aparências. E o enredo é de fato muito confuso. Agora, com relação ao final, a gente tem a grande crítica ao sistema de que ele vai ser condecorado depois de anos de punição, né? Depois de ele ficar sendo atacado diversas vezes na sua figura pública. Ele vai receber uma medalha daqueles que antes, né, eram seus caluniadores. Isso a gente já viu em outros filmes, é uma crítica muito válida, é uma boa crítica, mas ela está fazendo um arremate de um filme que tem todo um segundo ato que eu acho mal trabalhado. Agora, a respeito da direção do filme. Nolan, como eu disse, é um diretor muito pretensioso e também um diretor inseguro. Me parece que ele pesa a mão. Ele pesa a mão, por exemplo, na música, um problema que já tinha aparecido em outros filmes, como no Tenet, que é um filme horrível, é um filme muito ruim e tem um uso da música muito mal calibrado. E nesse filme, novamente, me parece que o Nolan ele coloca música em praticamente toda a cena, em volume alto, ele imbui
qualquer cena de uma carga dramática muito elevada, e isso tira o peso de todas as cenas. Ele não sabe fazer essa oscilação que é importante para a obra de arte, né? A gente vê esse problema também na construção da atmosfera visual, não só sonora. Ele utiliza muito o vento. Parece que o filme está sempre num clima cinza, tempestuoso, mas isso me parece ser mais um truque que ele encontra para tentar dar alguma vida para cenas mortas e apressadas, com aquele pacing dele de storytelling, que é tudo muito apressado e frio. Ele é um diretor frio. Então, é muito diferente a maneira como ele usa o vento da maneira delicada que Mizoguchi ou Tarkovsky ou Terrence Malick utilizavam o vento. E o próprio Terrence Malick, falando nele, voltando brevemente à questão do roteiro, talvez fizesse um filme mais interessante, se aprofundando nas questões existenciais, na culpa e no peso da personagem do Oppenheimer em si, e não tanto um filme tão claustrofóbico em uma questão de tribunal, um filme tão confuso. Parece que ele é propositalmente confuso para a gente não entender tudo e aceitar isso por achar que é ignorância nossa. Então, como conclusão a respeito do Oppenheimer, eu diria que é uma biopic ok, não chega a ser um filme ruim, eu acho, mas não é um dos melhores filmes do Christopher Nolan, nem de longe, não se compara ao Cavaleiro das Trevas, à Origem, ao Interstellar, nem mesmo à Amnésia. Muito menos é um filme importantíssimo do século XXI, como disse o Paul Schrader, eu não sei como, ele disse que é um dos maiores filmes, talvez ele tenha dito isso, que é o filme mais importante do século, e certamente não é. E é um filme que não aborda profundamente as questões filosóficas a que ele se propõe a abordar, como, por exemplo, fazem Hiroshima, Meu Amor, de Alain Resnais, e Doutor Strangelove, de Stanley Kubrick, que são filmes sobre a bomba atômica, sobre esse contexto, né? E que são mais interessantes do ponto de vista dramatúrgico, né? Do ponto de vista da reflexão que a obra de arte nos suscita. Essa parece ficar num nível mais superficial, mas dos contextos em torno da figura do Oppenheimer na sua situação histórica e não tanto no peso existencial e filosófico desse tipo de arma que ele trouxe ao mundo. Deixe a sua curtida no vídeo se você está gostando dessa análise. Vamos agora falar sobre o filme Barbie. É um filme de propaganda, mas é um filme de propaganda que me parece ser além daquilo que os seus criadores intencionaram. Isso é, fazer a obra de arte é uma coisa muito perigosa, porque a obra de arte ela é uma estranha coisa inorgânica, inanimada que pensa. Já dizia o Schelling, lá no Idealismo Alemão. Hoje em dia o computador também, não existia na época dele. Mas então a obra de arte ela contém pensamento, e às vezes esse pensamento ele foge do escopo do seu criador. E eu diria que é o caso, porque é difícil acreditar que a Greta Gerwig, os roteiristas, os produtores têm essa visão tão unidimensional e superficial a respeito dos homens e das relações entre os gêneros. Todo homem nesse filme é retratado como um idiota egocêntrico. Não só os Kens, mas também os próprios executivos e os outros homens que aparecem ao longo do filme. Então me parece que o filme tem muito um espírito de ressentimento e aí ele trabalha com um axioma básico e muito superficial e vago de que os homens são maus e opressores no mundo real. Então, no mundo da Barbie, que é o mundo ideal, o mundo paralelo, eles devem ser sim subjugados e oprimidos. E ele vai assim até o final. Existe um momento no final do filme, no terceiro ato, em que me parece que a Barbie ela ia fazer uma mudança, porque os Kens fazem uma revolução, e aí os homens passam a ter o poder também no mundo da Barbie, mas depois elas conseguem manipular os homens e tomar o poder de novo. E me parece que nesse momento, me parecia que a Barbie iria dizer, não, olha só, a gente tem que trabalhar para reconciliar os gêneros, a gente tem que trabalhar entendendo que a gente precisa um dos outros e que nenhum dos dois é mal por natureza.
e que a gente não tem controle sobre o contexto de onde a gente vem e que a gente não pode mudar o passado das relações humanas, mas a gente pode trabalhar para construir um mundo melhor junto. Mas não, o que ela faz é, não, tem que voltar ao poder as Barbies e os Kens ali podem ter, vez ou outra, uma chance de crescer, mas só isso. Então, me parece realmente um filme que não é isso, que não pode ser isso que os roteiristas realmente pensam, porque é uma noção muito infantil até. É uma noção unidimensional de patriarcado que soa como uma ofensa ao feminismo. Em Barbie, assim como em outros filmes recentes, o empoderamento e o feminismo são utilizados como mais um brand para fazer dinheiro para Hollywood. Agora, o que eu gostei do filme? Eu acho que o filme visualmente é muito bem trabalhado, é um filme muito legal de assistir no aspecto visual, a direção de arte é muito bem feita, e eu gosto das partes da história em que há uma reflexão existencial de autoconsciência dos brinquedos. A Barbie contemplando a morte e o Ken percebendo que ele não tem uma razão de ser para além da Barbie, para além do outro. Então, essas partes são mais interessantes. Eu achei que o filme fosse num caminho mais interessante nesse sentido, que Toy Story já seguiu, por sua vez. E esse filme poderia até ser um novo Show de Truman ou Matrix, se ele não fosse tão unidimensional e propagandístico. Então essas foram as minhas análises de Oppenheimer e Barbie. Quais são as suas análises? Deixa aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.